O início da segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões e o jogo da volta das semifinais da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians são os principais destaques no dia de hoje. Temos o maior campeão da Champions, o Real Madrid, visitando o atual campeão italiano, o Napoli, na Itália. Temos o único super favorito do dia, o Bayern de Munique, enfrentando o Copenhaga. Dois favoritos, o Arsenal enfrentando o LAN e o United recebendo o Galatasaray. Um reencontro entre Inter e Benfica, que se enfrentaram nas quartas de final do ano passado. E o Union Berlim, que começa a apresentar já alguma dúvida depois de uma série de derrotas seguidas contra o Braga. Meu nome é Theo Borges e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 3 de outubro. Começamos 1h45 na Liga dos Campeões, Grupo C, Union Berlim enfrentando o Braga. Uma cotação do Union Berlim de 1,90, próximo de 2. Algumas pessoas não vão concordar com esse tipo de cotação, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque a fase do Union Berlim, se a gente ampliar para a Bundesliga, realmente não é tão boa. Eu acho que o Union Berlim está passando por um momento de oscilação. São 5 derrotas seguidas, contando também aquela derrota para o Real Madrid, mas era um time que vinha vencendo várias partidas, uma equipe que se classificou pela primeira vez para a Liga dos Campeões. Eu acho que é normal essa oscilação emocional. O que pode realmente importar essa sequência de derrota seria, por exemplo, uma situação adversa, né, de estar atrás do placar e não reagir tão bem, mas isso a gente só vai saber ao vivo. Por isso, eu prefiro não duvidar nem acreditar nessa cotação do Union Berlim. Eu venho para esse jogo muito mais para confiar no ao vivo, no live, do que propriamente para criar algum tipo de expectativa. Ah, não, a odd do Union Berlim merecia estar mais alta, porque tipo, ah, não, a odd do Union Berlim merecia estar mais alta por conta disso, daquilo, e aí, na hora que o jogo começa, você tá totalmente enviesado, totalmente com expectativa. Às vezes o Union Berlim tá bem e você não consegue aproveitar a oportunidade. Então eu prefiro não criar nenhum viés assim no pré-live. A única coisa que eu gostaria de enfatizar é cuidado ao levar só as últimas derrotas do Union Berlim a sério, porque é uma oscilação comum na Bundesliga, né? São adversários difíceis. O Union Berlim pegou o Wolfsburg, o Leipzig, o Hoffenheim, que também vive uma boa fase, e agora perdeu para o Heidenheim, além da derrota para o Real Madrid. Eu acho que Heidenheim e Wolfsburg você pode contestar, realmente foram derrotas complexas aqui, mas o restante dos times foram equipes bem fortes. Já o Braga vive boa fase, o Braga venceu o Boa Vista de goleada, que é uma equipe complexa lá no Campeonato Português, principalmente nesse ano. Venceu o Estrela da Amadora, que também foi uma equipe que complicou a vida do Porto, mas perdeu para o Napoli. Então, se a gente levar em consideração a classificação desse grupo C, o Braga teve a pior derrota. Vamos entender o cenário. União Berlim e Braga, eles são não favoritos para esse grupo, tá? O que eles buscam como fator principal, óbvio, é um voo mais alto. Seria uma classificação para as oitavas de final. Pô, seria lindo para os dois. Eu imagino que eles tenham, né, um planejamento também secundário, um plano B. E o plano B é se classificar para a Europa League. Para você se classificar para as oitavas da Liga dos Campeões, você tem que considerar que o Napoli é o seu adversário direto, já que o Real Madrid muito provavelmente deve se classificar em primeiro, tá? Então eu tô considerando aqui que o Napoli é o adversário direto dessas duas equipes para quem queira se classificar para as oitavas de final. E para você se classificar para a Europa League, o adversário de hoje, né, ou o Braga ou União Berlim, dependendo de quem você está imaginando, é o adversário direto. Então, inicialmente, esse confronto é uma briga direta para a tentativa de classificação para as oitavas de final, mas também uma briga de segundo plano para a Europa League. Por que o Braga já saiu pior na história? Porque o Braga já perdeu para o Napoli. Mas o União Berlim também perdeu para o Real Madrid. Sim, mas é esperado que o Braga também vá até o Bernabéu enfrentar o maior campeão e também tenha dificuldade, também perca o jogo, né? Se isso acontecer, o Braga já vai ter perdido para as duas equipes que postulam vaga para as oitavas de final. Então a situação do Braga passa a ser talvez só a Europa League, né? Já a União Berlim ainda vai enfrentar o Napoli, então ainda tem um pouco de esperança. Por isso que o primeiro resultado de derrota para o Real do União Berlim não foi tão ruim, porque era esperado, do que a derrota do Braga dentro de casa para o Napoli. Porque também, óbvio, o Napoli era favorito, mas se o Braga tivesse conseguido segurar ali um empate, já daria para pensar numa situação um pouco diferente, né? Então o Braga vem, na minha humilde opinião, mais pressionado para esse jogo ainda do que o União Berlim. Mas o União Berlim vem de 5 derrotas seguidas, também tem pressão? Lógico que tem pressão, né? Mas vai ter muito apoio da torcida. O União Berlim, se eu não me engano, vai jogar no Olímpico, né? Não vai jogar em casa, vai jogar no Estádio Olímpico, e deve estar lotado. É óbvio que tem a distância, né? O Estádio Olímpico tem aquela pista de atletismo, tem uma distância, mas deve estar lotado. Eu já vi o União Berlim jogar a competição da UEFA, se eu não me engano foi no ano retrasado, no ano passado, naquele estádio. Não deu tanta sorte para a equipe, mas vai estar lotado. Só que é um jogo de pressão dos dois lados, mas talvez uma pressão um pouco maior do Braga, tá bom? Se você é um trader por aqui, primeiro você precisa de uma conta numa bolsa esportiva, sempre lembro isso para você. Aliás, você precisa aprender o que é trade esportivo, né? Então você vai clicar aqui embaixo no meu site theoborges.com ou vai digitar no seu navegador, tá? E vai ter lá um curso
curso iniciante, intermediário e avançado totalmente de graça. Nem o cadastro no site você vai precisar fazer. Olha que legal. E eu sempre falo isso para vocês. Aprende quem tem interesse. Se você acha que tem que pagar por um curso para se sentir, né, um interesse, igual a galera que se matricula anualmente na academia, né, já paga um plano anual para sentir que deve ir. Ah, tem que doer no meu bolso para eu dar valor. Não tô aqui para fazer jus de valor. Vai de cada um. Agora, tenha certeza que esse curso ele tem a capacidade de tirar de um nível de amadorismo completamente leigo e te levar para uma perspectiva profissional. Te garanto isso, que é um conteúdo desenvolvido por alguém extremamente sistemático. Eu não faria algo ruim. Se eu dedico meu tempo, eu quero fazer o melhor. Então, se você quer aprender sobre trade, tá aqui embaixo, é gratuito. E aí você vai abrir uma conta na maior bolsa esportiva do mundo, que é a minha parceira por aqui, a Betfair, tá bom? Tem um link aqui embaixo que vai te dar R$200 de bônus no seu primeiro depósito. Primeira coisa que você tem que fazer é não trazer expectativa. Ah, mas o União, ah, mas o Braga, ah, mas essa odd. Calma, espera o jogo começar, vê o comportamento do Braga, vê o comportamento do União e, de preferência, trabalha aqui correção de preço. Ou seja, leitura de jogo aplicada, veja quem tá melhor em campo. Se não tiver ninguém, melhor, fica de fora do mercado e tudo bem, tá bom? Agora, se você é Panther, eu não vou te indicar nada a favor do União, mesmo achando que essa cotação do União poderia estar um pouquinho mais alta, e nada a favor do Braga. Mesmo achando que o Braga vem, talvez, de uma maneira muito mais agressiva para esse jogo. E gosto de pensar no cenário para 2 gols no máximo. Por quê? Eu tô entre 1 e 2 gols, na verdade, mas o mercado de 1 gol apenas vai estar com uma cotação muito ruim. O que eu penso por aqui? Como é uma situação de extrema necessidade para as duas equipes, é muito provável que a gente tenha, enquanto 0-0, muita disputa. Depois que uma das equipes abrir o placar, se isso acontecer, obviamente, nós teremos a equipe que está atrás do placar indo para cima igual um louco, porque derrota nesse jogo, como as duas equipes já perderam o primeiro, seria assim, praticamente pensar já numa eliminação. Então eu vou ter exposição da equipe que está perdendo. Só que a gente não sabe se quem está ganhando vai querer contra-atacar ou não, porque justamente eles perderam o primeiro jogo. Então eles podem pensar, opa, preciso de 3 pontos, não preciso ficar goleando, preciso ganhar, né? E esse é o perigo. Então o que você pode fazer? Primeiro, eu não te aconselho trabalhar nessa cotação de pré-live de 1,5, tá? Não te aconselho. Ah, mas eu vou duplar, eu vou triplar. Não faço, tá? O que eu te aconselho? Assiste o jogo. Se o jogo estiver muito truncado, muito nervoso, sem oportunidade, não faz nada. Espera quando o jogo abrir. Talvez o over 0,5, o over limite, esteja melhor no final, com uma cotação mais alta, você vai precisar de um gol só. Agora, você tá vendo o jogo com muita oportunidade, muita agressividade, dá para você pensar nesse over 1,5, principalmente com uma cotação mais valorizada. O 2,5 me assusta um pouco, não que não possa acontecer, mas eu acho que é um cenário muito longe, porque a gente pode ter uma diminuição do ritmo de quem tá na frente, pensando talvez em administrar a vitória. Às 16 horas no grupo A, o Copenhague recebe o Bayern de Munique. Esse é o único super favorito que a gente vai ter no dia de hoje, seja na Liga dos Campeões, seja na Copa Sul-Americana, tá? Então, a gente já sabe o caminho das pedras dos super favoritos. A gente vai trabalhar com muita leitura de jogo, obviamente, sem trabalhar com viés, com expectativa, mas é o Bayern, o peso da camisa, de preferência com leitura de jogo, tá bom? O Bayern vem de um resultado, a gente pode olhar meio copo cheio, meio copo vazio, né? Um resultado de recuperação contra o Leipzig, mas vinha perdendo por 2-0 e acabou empatando e viu a liderança da Bundesliga começar a escapar. Óbvio, o Bayern de Munique tem todos o restante do primeiro turno, segundo turno para poder buscar, mas já deu para perceber que o Bayern ainda não engrenou totalmente. Só que o Copenhague é um adversário mais acessível. O Copenhague conseguiu surpreender o Galatasaray fora de casa, chegou, se eu não me engano, a estar vencendo ou por 1 ou 2 gols, mas acabou tomando um vermelho e aí tomou um empate no final, mas mesmo assim, com 1 a menos, um empate não foi um resultado ruim. O United pega o Galatasaray nessa rodada e é provável que o Copenhague tente fazer o quê? Pelo menos empatar com o Bayern. É uma situação difícil, mas um empate com o Bayern não seria um resultado ruim, porque depois ainda vai pegar o Galatasaray em casa e vai ter 2 confrontos com o United. Dá para pensar em classificação para as oitavas, mesmo sendo muito difícil, também dá para pensar na Europa League, tá? O Bayern de Munique, óbvio, vem para tentar ser primeiro do grupo, já venceu o United na Alemanha, ainda tem um confronto com o United na Inglaterra, um confronto com o Galatasaray na Turquia, e vem para tentar vencer esse jogo, muito provavelmente com um time totalmente titular, e vai ser provavelmente bastante agressivo, tá? Se você é um trader por aqui, eu sempre falo com você, não sou eu que quero tirar a expectativa da sua cabeça, já venha com um plano de trabalho pronto, só não fique cego na hora do jogo, deixa a leitura de jogo te mostrar. Ah, eu quero trabalhar a favor do Bayern, não tem problema, pode trabalhar, espera só o Bayern te dar o sinal, beleza? Então, leitura de jogo para a favor do Bayern de Munique, a gente já sabe, posse de bola ofensiva, não deixar o Copenhague contra-atacar é o principal, primordial. A zaga do Bayern é muito jovem, de vez em quando comete algumas bobeiras, né? Então a marcação-pressão, pós-perda, ela tem que estar muito agressiva, para não deixar o Copenhague contra-atacar, né? Dificilmente a gente vai ver um Copenhague fazendo blitz no campo ofensivo do Bayern. E se fizer, vai acabar tomando contra-ataque. Então o Bayern de Munique deve ter bastante superioridade, você só vai precisar confirmar isso para estar a favor do Bayern, principalmente no primeiro tempo. Se você é Panther, é muito provável que a gente tenha uma
vitória do Bayern por aqui, mas eu não consigo te indicar essa cotação de 1,22 porque é uma cotação muito esmagada. E aí eu vou sempre repetir o contexto. Você pode esperar uma valorização ou você pode pegar um cenário de ousadia, né? Um cenário mais exótico, que é um cenário de handicap, tá? Quais são as três, já que a gente só tem um super favorito, vou repetir para você. Quais são as três formas de uma cotação desse molde aqui, né? Deste nível, ela valorizar? Primeiro, o Bayern de Munique começar muito mal. O mercado ele vai entender, opa, susto, vou tomar um susto. Por quê? Esperava um Bayern controlando, muito forte ofensivamente. Na verdade, o Bayern não tá tendo tanto a posse, tá tomando muito contra-ataque. O Bayern de Munique não tá bem. O que o mercado tem que fazer? Ele vai ajustar a cotação do Bayern. Essa cotação ela vai começar a subir, porque a probabilidade de vitória do Bayern vai cair. Então vai ter uma valorização no prêmio pago na vitória do Bayern. Você vai olhando, vai percebendo essa cotação mexer, não entra no mercado, porque o Bayern tá mal. Se ele melhorar, você pode trabalhar a favor. Essa é a primeira opção. A segunda opção é o Bayern martelar, 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 martelar. O tempo vai passando, o Copenhague está se defendendo bem. Chega no segundo tempo, o mercado já começa a ter ali a incidência do tempo, porque o jogo tem 90 minutos. Daqui a pouco essa cotação tá mais alta, mais alta. Aí você pensa, não, agora, faltando, sei lá, 30 minutos para acabar o jogo, a odd do Bayern já tá mais alta, tá valorizada, eu gosto, o Bayern tá jogando bem, vou trabalhar a favor. Então essa é a segunda forma. E a terceira seria o Copenhague surpreender o Bayern, sair na frente do placar. E aí você vai ter uma correção brusca da cotação, e aí você pode pensar numa situação onde o Bayern possa virar o jogo, ou ele possa pelo menos empatar com a dupla chance. Beleza? Essa é uma forma. A outra forma é a situação mais exótica, mais ousada, que seria uma situação agressiva de handicap asiático. Não, eu acredito que o Bayern de Munique vai vencer por 2 gols de diferença. Então você pode pensar no handicap asiático menos 1,25. Que vai te dar metade de prejuízo se o Bayern vencer por apenas um gol, vai te dar um prejuízo cheio se ele não vencer, e vai te dar lucro com uma cotação mais alta do que essa aqui, se ele vencer de fato por 2 gols de diferença, tá bom? Você que me acompanha aqui já sabe mais ou menos esse roteiro, mas é sempre bom para fixar a informação na cabeça, tá? Dá para pensar no mercado de gols? Dá, porém lembre-se, toda vez que eu tenho um super favorito em campo, o mercado de gols ele é esmagado, tá? Então se você tem um 0-0 no jogo se arrastando, eu não mexeria em gol. O melhor cenário para trabalhar gols é o super favorito na frente, porque aí o Copenhague vai pensar, poxa, o empate era bom, mas a derrota é ruim. Deixa eu ir pra cima pra ver se eu empato. Essa de ir pra cima, você tem o Bayern contra-atacando e o Bayern pode acabar ampliando o placar por aqui. Então sim, dá pra pensar numa situação até de 3 gols, mas jamais com essa cotação de pré-live aqui, o melhor é esperar uma valorização. Também às 16 horas pelo grupo D da Liga dos Campeões, a Inter de Milão enfrenta o Benfica na Itália e essa é uma reedição do jogo de quartas de final do ano passado. Vocês vão se lembrar que o Benfica ele era bastante favorito contra a Inter e o Napoli era bastante favorito contra o Milan. E muita gente já projetava uma semifinal entre Benfica e Napoli e uma possibilidade do Benfica ou do Napoli chegar na final contra o City. Vocês vão se lembrar disso. Porém, o que aconteceu foi que a Inter melhorou muito naquele pré-jogo contra o Benfica, né? Quando saiu o sorteio, muita gente falou, não, o Benfica já passou, a Inter tá muito mal. Do nada a Inter engrenou, né? Saiu até das colocações mais abaixo do italiano e, se eu não me engano, terminou em segundo. Não conseguiu pegar a equipe do Napoli porque já estava muito longe, mas terminou em segundo numa campanha muito sólida no final e acabou passando pelo Benfica, passou pelo Milan e chegou na final, acabou perdendo para o City, mas foi um jogo muito duro para o City, né? Então é uma reedição e nesse momento a Inter de Milão lidera o campeonato italiano, não fez um bom jogo contra o Sassuolo, mas conseguiu vencer no último jogo contra a Salernitana, ainda é líder do campeonato italiano. E o Benfica vem de 2 vitórias, uma contra o Porto, né, no clássico, que é muito importante a vitória para o Benfica ter vencido, principalmente antes desse jogo contra a Inter, e também uma vitória contra o Portimonense. Porém, dos 10 últimos jogos do Benfica, teve 2 derrotas complexas, né? Uma para o Boa Vista, fora de casa, que prejudica, obviamente, o campeonato português, mas agora essa vitória do Porto já deu um respiro muito grande para o Benfica, mas essa derrota para o Salzburg também complica muito. Foi um jogo onde o Benfica ficou com um jogador a menos e acabou tendo muita complicação, ficou na dúvida se ia para cima para buscar recuperação ou se tomava mais gol para complicação de saldo. Então nós tivemos uma Inter que empatou com a Real Sociedad fora de casa e um Benfica que dentro de casa acabou perdendo. 2 equipes que chegam pressionadas, principalmente o Benfica, que perdeu em casa para uma equipe mais acessível do Salzburg e que vai ter um confronto muito difícil agora fora de casa contra a Inter. Então 2 derrotas seguidas para o Benfica aqui seria péssimo, mesmo sabendo que ainda dá para buscar a classificação contra a Sociedad e contra o Salzburg. Agora o jogo contra o Salzburg é lá na Áustria e a Real Sociedad é um adversário muito chato. Então o Benfica tem que fazer o resultado na Itália, tem que buscar minimamente um empate por aqui, mas eu ouso dizer que o empate não é um resultado bom para o Benfica depois daquela derrota. E a Inter
Inter, depois de ter empatado contra a Sociedad, tem que buscar uma vitória também. Então a gente tem uma expectativa de duas equipes com uma agressividade muito grande por conta do primeiro resultado. Se você é um trader, o meu conselho para você é fazer um trabalho mais cauteloso nesse jogo, porque a necessidade está dos dois lados, o favoritismo do mercado está do lado do mandante, da Inter, porém o estilo de jogo da Inter não é um estilo de jogo propositivo. A Inter não vai empurrar o Benfica para trás e ficar ali tocando bola na entrada da área, não é o estilo de jogo da Inter. A Inter gosta de jogar deixando o adversário jogar, e o Benfica vem para jogar. Então se a Inter gosta de deixar o adversário jogar, é possível que a Inter passe alguns apertos também, tome algumas situações de perigo com frequência e vai obviamente utilizar do desespero do Benfica para poder atacar. Então é um jogo de match odds, de resultado final, com uma expectativa mais perigosa, tá bom? Então toma bastante cuidado. Eu gosto de pensar no mercado de gols por aqui, não duvido que a gente possa ter uma situação de ambas marcas, tá? Benfica tem que ir para cima, a Inter tem que ir para cima, o jogo desempatado vai permitir espaço para o adversário. Gosto de pensar também no cenário de 2,5 gols, porque o estilo da Inter, quando tá na frente, é um estilo de contra-ataque, e o Benfica, como já vem com um saldo negativo, mesmo que esteja vencendo, pode explorar também os contra-ataques para poder marcar o seu gol, né? Lembrando que naquele jogo o Benfica estava com um homem a menos. Então dá para pensar no 1,5? Dá, mas aí você precisa de uma valorização. E dá para pensar num 2,5 também. Agora, o mercado de resultados, vitória de um, do outro, empate anula, eu não te indico, porque é um jogo completamente aberto, como foi no ano passado, onde o Benfica chegou como favorito depois do sorteio e a Inter acabou se classificando. Também às 16 horas na Liga dos Campeões, o favorito Arsenal enfrenta o Lens na França. O Lens é uma equipe francesa que fez uma excelente temporada no ano passado, brigou pelo título com a equipe do PSG, vinha de uns resultados bem ruins, foram 6 jogos seguidos sem vencer, e aí depois agora aplicou 2 vitórias, uma no Strasbourg e uma no Toulouse. Dá para considerar essas 2 vitórias seguidas, mas ainda assim são adversários um pouco mais acessíveis, né? O Arsenal vem numa fase muito boa, nos últimos 10 jogos não perdeu nenhum, né? Teve a final contra o City lá na vitória nos pênaltis, teve depois vitória contra o Forest, contra o Crystal Palace, contra o United, contra o Everton, contra o PSV, empatou com o Tottenham agora no derby, né, no clássico, e venceu o Brentford e agora venceu o Bournemouth. Aí tem jogo de Copa, tem jogo de Premier League, então vem numa fase muito boa. E lembrando, o próximo adversário do Arsenal, depois desse jogo contra o Lens, é o City. Nada melhor do que chegar com mais uma vitória para enfrentar o City, que agora perdeu. Então a chance do Arsenal, mesmo tendo empatado com o Tottenham, ao vencer o City, se vencer, é talvez chegar mais próximo na liderança e quem sabe esse ano tentar roubar a liderança do City, como o City fez no ano passado. Seria uma bela de uma vingança. Esse é um jogo que a gente já traz uma expectativa de favoritismo, porque é um grupo onde o Lens é praticamente um estreante. Eu não tenho a certeza se o Lens já participou alguma vez de Liga dos Campeões, mas se aconteceu, foi há muitos anos atrás. E a grande briga nesse grupo é pela segunda colocação e pela vaga na Europa League. Ouso dizer que o Sevilla não ficaria nem um pouco chateado em terminar nessa terceira colocação aqui, porque o Sevilla é o maior campeão da Europa League e sabe muito bem como jogar essa competição. Mas se o Sevilla, obviamente, puder beliscar uma vaga nas oitavas de final, não vai reclamar também. Então é provável que a gente tenha uma equipe francesa tentando ser um pouco mais agressiva dentro de casa e um Arsenal jogando de maneira um pouco mais reativa. Mesmo que o time do Arteta goste muito da bola e tenha feito um jogo com muito padrão de posse de bola dentro de casa contra o PSV, eu não tô vendo em casa a equipe francesa ficar recuada. Ah, mas é uma equipe menor? Eu não tô vendo. Tô vendo o Lens ser bastante agressivo. Até um pouco kamikaze. Já viu que o PSV ficou ali um pouco retraído e tomou uma goleada? Muito provavelmente a equipe do Lens vai tentar buscar essa situação de pelo menos marcar um gol, de tentar complicar um pouco a vida do adversário. Então, para você que vem trabalhar no match odds, toma cuidado com a leitura, né? Principalmente qual é o comportamento do Arsenal. Se o Arsenal tiver um comportamento mais reativo, ou seja, o Lens tá agressivo, tá dominando mais a posse de bola e o Arsenal tá sendo mais reativo, não é uma situação boa para você trabalhar a favor do favorito, né? O melhor cenário para trabalhar a favor do favorito seria o Arsenal dominante, empurrando a equipe francesa para trás. Pode acontecer, mas eu acho que a gente não vai ter um jogo assim tão fácil pro Arsenal como o Arsenal gostaria, tá? Se você é Panther, eu gosto de pensar também no mercado de gols. Dá para pensar no empate anulado do Arsenal? Dá para pensar no empate anulado do Arsenal se o Arsenal não estiver jogando muito bem, e dá para pensar, caso o Lens abra o placar, numa situação de dupla chance, né? Onde o Arsenal teria que pelo menos empatar o jogo, você pegaria uma cotação mais alta. Dá para pensar nesses dois cenários. Mas eu gosto muito mais pensando nessa possibilidade de agressividade da equipe francesa, que obviamente você ser agressivo contra uma equipe organizada, você vai oferecer espaço para o seu adversário, de pensar numa situação para gol, tá? Não duvido de um over 1,5, mas a cotação tá muito baixa, só daria para pegar depois de uma valorização, e não duvido de um over 2,5. Deixa eu ver os últimos jogos do Lens aqui dentro de casa. Marcou contra o Ajaccio, marcou contra o Rennes, marcou contra o Toulouse e não marcou contra o Metz. O Arsenal fora de casa, mesmo em situações onde ele vence por 1-0, ele marca um golzinho, obviamente, né? São jogos difíceis, contra o Crystal Palace, contra o Everton, contra o Brentford, mas ele venceu por 1-0. Então, dá para pensar talvez numa situação de ambas marcam sim?
Pensando nessa agressividade do Lan, não duvido, tá? Então se fosse para escolher 3 mercados que eu olharia, o over 1,5, o over 2,5 e uma possibilidade de ambas marcas. Vai me decepcionar muito se eu ver uma equipe francesa aqui recuada, esperando o Arsenal, porque aí, pô, você chega numa Liga dos Campeões, depois de fazer uma excelente temporada, vai enfrentar o Arsenal, que é, obviamente, uma equipe muito favorita. Traz os seus torcedores para ver e você fica ali recuado, ó, duvido. Tá, eu acho que o Lan vai para cima e pode até surpreender, sabe, marcando gol no Arsenal por aqui. Então eu gosto de pensar numa situação para gols antes de pensar em resultado pro lado do favorito. Ainda na Liga dos Campeões, às 16 horas, o Real Madrid enfrenta o Napoli. Tem muito jogo às 16 horas. Esse é o grande problema, né? Como dá todo esse jogo? O maior campeão da Liga dos Campeões contra o atual campeão italiano, que talvez tenha agora começado a melhorar. Mas o início do Napoli não foi tão bom assim. Uma derrota para Lazio, depois um empate com o Genoa, mais um empate com o Bolonha. Venceu o Braga, é verdade, na Liga dos Campeões. Já deu ali o primeiro passo, assim como o Real Madrid. Venceu o Udinese, que está em má fase, e agora goleou a equipe do Lecce. O Lecce que estava surpreendendo muita gente. Então parece que as coisas estão um pouco melhores por lá. Notícias positivas para o Napoli. Primeiro, Vicha Kvaratskhelia voltando a jogar muita bola. Desde a fase final da Liga dos Campeões ano passado, que ele não jogava tão bem assim, né? Então isso é uma excelente notícia. Parece que a confusão com o Victor Osimhen também já melhorou, né? O problema com o treinador e tudo mais. E notícia boa para o Real Madrid foi o retorno do Vinícius Júnior. Então nós temos aqui praticamente grade completa, né? Ou seja, os melhores jogadores provavelmente dentro de campo. E é uma cotação extremamente parelha. Mesmo o Real Madrid tendo muito mais história na Champions que o Napoli, nós temos um mercado respeitando muito o Napoli dentro de casa, porque o Napoli foi a melhor equipe italiana no ano passado. Obviamente não chegou nas semifinais para enfrentar a Inter como gostaria, acabou ficando nas quartas de final para o Milan no ano passado, mas é uma equipe muito, muito forte, ainda que teve uma queda de rendimento depois da troca de treinador, mas que parece que agora já está tudo bem. Se você é um trader por aqui, não consigo te indicar nada para te colocar um viés na cabeça, uma pulga atrás da orelha. Isso aqui é um jogo extremamente para leitura de jogo e tende a ser muito complexo para trabalhar match odds, porque nós temos duas equipes muito agressivas, né? E o Napoli vai permitir ao Real Madrid algo que o Real Madrid não está tendo na La Liga, que é uma equipe que o ataque para que ele possa contra-atacar. Agora com o retorno do Vini, então nem se fala, né? Na maioria das vezes o Real tem que ficar martelando. No jogo contra o União Berlim, o Real Madrid teve que ficar martelando. E o Napoli, obviamente, também vai ter essa oportunidade de contra-atacar o Real Madrid por aqui. Então, eu não acho que é um jogo assim tão fácil para pensar no mercado de match odd. Também gosto de pensar no mercado de gols, tá? Se você é um punter, eu ficaria de olho nesse 2,5. As últimas vezes que eles se enfrentaram, se não me falha a memória, 3-1 para o Real Madrid em 2017, 3-1 para o Real Madrid também em 2017. Se eu não me engano, o Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo, né, que fizeram esses gols por aqui, me tem uma memória assim, longe desse jogo, mas eu acredito que foi nesse tipo de situação, né? Sérgio Ramos marcando de cabeça na Itália, posso estar fazendo confusão, mas acho que foram esses confrontos. Então, historicamente, é longe, mas o Napoli talvez seja até mais forte nessa temporada, né? Uma possibilidade da gente ter 3 gols por aqui, uma possibilidade da gente ter um ambas marcam, lembrando que é confronto direto pela liderança do grupo, né? Por mais que a gente espere um Real Madrid mais forte contra o Braga, também podendo complicar a vida do União Berlim lá na Alemanha, a gente sabe que o Napoli não é um time bobo, né? O Napoli não chegou à toa nas quartas de final no ano passado, pelo contrário, o Napoli ano passado, ele ficou num grupo com o Liverpool, e mesmo assim, ele foi cabeça de chave, né? Mesmo assim, ele foi o líder, então é uma equipe muito, muito forte que tem que ser respeitada, por isso eu gosto de pensar nessa situação de ambas marcas, situação de over 2,5, não vejo um Napoli recuando ou respeitando demais o Real Madrid, sinceramente não vejo, acho que o Napoli vai ser bastante agressivo, e as duas pontas esquerdas vão ser, provavelmente, o fator determinante por aqui, né? O lado esquerdo com o Vicha Kvaratskhelia, para cima do Carvajal, o Nacho não sei se joga, mas provavelmente para cima do Carvajal, e a gente vai ter o Vinícius Júnior também atazanando o lado direito defensivo do Napoli na ponta. Então, gosto muito de pensar numa situação para gols e evitaria pensar num viés aqui para te indicar alguma coisa para um lado ou para o outro, porque a gente sabe que independente de quem ganha aqui, estaria muito justo pelo que essas equipes vêm apresentando nas últimas temporadas. Para finalizar, às 9h30 da noite na Copa Sul-Americana, jogo da volta das semifinais, o Fortaleza enfrenta o Corinthians. O Fortaleza saiu na frente na Arena Corinthians e acabou tomando um empate com o Yuri Alberto. O Fortaleza é favorito com essas cotações. Na minha opinião, agora com a queda do Luxemburgo, pode ser que o Corinthians tenha alguma melhora, né? Porque nada é tão rápido para melhorar um time do que a queda de um treinador. A gente sabe disso. Mas eu não vi o Luxemburgo tendo problema com o elenco. Sinceramente, eu acho que o elenco do Corinthians
Corinthians realmente ele é um elenco um pouco mais limitado, e aí a gente já não tem tanto isso no Fortaleza, porque mesmo quando jogou o time reserva agora contra a equipe do Grêmio, Fortaleza é muito bem ajeitado, muito bem treinado, o estilo de jogo é o mesmo. Sai o jogador titular, entra o jogador reserva, mantém-se o estilo de jogo. Então essa é uma das coisas que o mercado está levando em consideração. Um Corinthians que talvez possa ter mais dificuldade agora, ainda com essa adaptação no Mano Menezes, né? Não sei se vai dar tempo, né, do Mano colocar alguma coisa em prática, mas o mercado espera um Fortaleza mais agressivo dentro de casa, podendo decidir a sua classificação em casa. O que eu vejo para esse confronto? O Corinthians ele não vai partir para cima do Fortaleza. O Corinthians ele muito provavelmente ele vai tentar jogar por uma bola, ele vai tentar jogar com mais inteligência. O grande problema do Fortaleza por aqui é deixar esse jogo terminar empatado. Porque a gente sabe que o Cássio não é garantia de nada, mas se o Corinthians tiver a oportunidade de disputar nos pênaltis essa classificação, o Fortaleza ele não vai ser favorito. O Cássio ele tem uma estrela gigantesca para esse tipo de situação. A gente viu contra o Estudiantes nas quartas de final. O Corinthians ele conseguiu segurar com 200 mil bolas na trave, o jogo foi para os pênaltis. O Cássio fez o que ele sempre faz, colocou o Corinthians nas semifinais. Então o Fortaleza sabe que tem que decidir esse jogo nos 90 minutos, deve ser agressivo, deve ter a posse, deve empurrar o Corinthians para trás, mas sinceramente eu não tô vendo o Corinthians também tendo que ser empurrado para trás. Acho que o Corinthians vai jogar compactado, né? Já vai deixar essa bola com o Fortaleza mesmo e vai jogar por uma bola, vai jogar numa bola aérea, vai jogar num contra-ataque, né, com o Roberto. Não vejo um Corinthians muito exposto por aqui. Não é vergonha nenhuma, tá? O Fortaleza ele é mais organizado, ele é mais agressivo dentro de casa e eu acho que o Corinthians tem que jogar de maneira inteligente, né? E se esse jogo terminar empatado, é horrível pro Fortaleza, porque aí vamos ter uma disputa de pênalti onde o Corinthians entraria como favorito, tá bom? Então esse é o cenário que eu vejo. É um Corinthians que não vai se expor tanto, vai tentar tirar os espaços, vai tentar compactar, e o Fortaleza que vai tentar matar o jogo nos 90 minutos, tá bom? Se você é um trader por aqui, Corinthians tá recuado, tá compactado, não tá conseguindo contra-atacar, lê a pior equipe em campo no Corinthians, vai ser uma boa opção. Ou uma possibilidade até de back favorito no Fortaleza. Agora, o Corinthians não tá compactado, tá jogando com posse, tá jogando com linhas mais altas, tá fazendo um jogo franco, né? Aquela trocação. Aí não é jogo para trabalhar match odds. Ah, mas eu quero trabalhar contra o Fortaleza porque se o Corinthians tá bem, a cotação do Fortaleza vai corrigir. Tudo bem, mas você tem que ter um método muito bem elaborado porque o risco para contra-ataques do Fortaleza é alto também, você pode tomar um gol contra a posição. Tá bom? Agora, se você é Panther, eu gosto muito de pensar nesse empate anula do Fortaleza. Pensando num Corinthians que pode tentar levar esse jogo para os penais, o empate não é ruim, porque você teria sua aposta anulada. E se o Fortaleza conseguir achar um gol nos 90 minutos, a gente pode ter um jogo abrindo, mas também sendo um pouco mais favorável, porque aí o Corinthians iria para cima e o Fortaleza teria espaço para contra-atacar, tá? Então eu gosto de pensar nesse empate anula. Mas essa cotação do empate anula nesse momento vai estar muito esmagada. O que você pode esperar? Tentar pegar essa situação mais pro início do segundo tempo ou talvez no final do primeiro tempo. Se o Corinthians estiver na frente do placar, meus amigos, eu não te aconselho trabalhar nem dupla chance, nem empate anula, porque o Corinthians vai se fechar ainda mais. Ele vai conseguir encontrar o gol que precisa e vai se fechar ainda mais. Aí eu não te aconselho trabalhar gols, não te aconselho trabalhar nada, tá? Agora, se você quiser trabalhar a favor de gols, o melhor dos mundos seria o Fortaleza abrir o placar cedo. Por mais que o Fortaleza possa pensar, poxa, vou proteger porque eu vou chegar numa final de Sul-Americana, ele também vai ver o Corinthians vindo para cima e cedendo espaço. Então ele pode aproveitar para matar o jogo. Então se for para trabalhar a favor de gols, o Fortaleza na frente é uma boa pedida para você talvez buscar mais um gol por aqui. Mas eu não gosto de te indicar mercado de gols, eu acho que é um jogo com uma tendência de ser mais truncado. Até que saia o primeiro gol, essa tendência de under 3,5, ela é bem alta. Até uma tendência de 2,5, ela é bem alta. Agora, se o primeiro gol for do Fortaleza, esse jogo ele provavelmente vai mudar completamente, porque o Corinthians vai sair de uma zona compactada, de uma zona mais defensiva para se expor. Aí o jogo vai ficar mais aberto. Porém, se o primeiro gol for do Corinthians, aí esse cenário under talvez fique ainda mais under, né? Porque o Corinthians talvez não queira contra-atacar, vai fazer uma cera, vai tentar proteger, vai catimbar, vai tentar ser copeiro, vai tentar segurar o jogo, né? Sendo copeiro, e obviamente o Fortaleza vai martelar, vai dar espaço, mas talvez o Corinthians não queira contra-atacar. Então, se o Corinthians estiver na frente, o cenário under talvez prevaleça. Um Fortaleza na frente pode fazer esse jogo abrir, tá bom? Então, gosto de pensar no cenário de jogo under, gosto de pensar nesse empate anula do Fortaleza, e se o Fortaleza não conseguir vencer esse jogo no tempo normal, o Corinthians entra como muito favorito na disputa de penalidade. Bom, as opções de jogos extras que a gente tem por aqui, eu falei de quase todos, né? Nós temos o United contra o Galatasaray. Eu não quis dar tanto foco para esse jogo, porque esse jogo do United, ele precisa de uma boa leitura de jogo. O mesmo United que venceu a equipe do Crystal Palace na Copa,
por 3-0, perdeu para o Crystal Palace na Premier League por 1-0. Então é um time muito acende e apaga, muito difícil de se confiar. Então é um jogo pro live, tá? O Galatasaray empatou o primeiro jogo em casa, não foi um resultado bom. Um empate na Inglaterra no Old Trafford também não é um resultado ruim, porém depende muito do comportamento do United por aqui, tá? Então para esse jogo, trabalhe ao vivo. O United é uma equipe que pode se complicar, mas não é porque o adversário é tão forte. O Galatasaray é até um bom adversário, mas na maioria das complicações do United é por si próprio, tá? Então toma um pouco de cuidado. Nós temos no mesmo grupo do Arsenal, às 4 horas, o jogo do PSV com o Sevilla, um jogo extremamente decisivo, porque muito provavelmente o Arsenal vai ser líder do grupo e essas três equipes aqui, o LAN, o Sevilla e o PSV, vão brigar entre si, então é obrigação do PSV tentar vencer. O empate não é ruim para o Sevilla, mas também não é bom, pensando em classificação, então acho que o Sevilla também pode tentar buscar aqui uma vitória, e é isso, a maioria dos outros jogos a gente já comentou. Muito obrigado pela tua companhia, se você chegou até aqui, puder deixar o like no vídeo para mim, vai me ajudar muito para o YouTube divulgar para novas pessoas, e se você é novo no canal, fica o convite para você se inscrever para participar aqui do nosso planejamento de trabalho diariamente. Um grande abraço para você, fica com Deus e até quarta-feira.